Olá, eu me chamo Ana Paula Hauschild e eu sou engenheira de alimentos. Desde muito cedo, eu sempre tive vontade de trabalhar com rótulos e foi esse o motivo que me fez ingressar no curso de engenharia de alimentos. Só que a engenharia de alimentos é muito mais ampla do que isso. E mal sabia eu que na faculdade não existe uma disciplina específica que te ensine como elaborar um rótulo partindo do absoluto zero. Eu tive que validar a forma de cálculo depois, quando eu consegui o meu primeiro emprego e ingressei na indústria de alimentos. Hoje eu já tenho mais de 15 anos de experiência fazendo rótulo. Eu já trabalhei em empresas de pequeno, médio e grande porte, no Brasil e no exterior. Sim, eu trabalhei 1 ano fora do Brasil, em Portugal, e tive que aprender tudo sobre a legislação europeia. E por que agora eu resolvi compartilhar esse conhecimento com você? Simplesmente para evitar que você tenha os mesmos problemas e dificuldades que eu tive no início da minha carreira. Sim, porque quando eu comecei a trabalhar com rotulagem, eu já estava na indústria. No meu primeiro emprego, eu descobri que os rótulos eram feitos por um profissional que a empresa pagava para fazer esse serviço de forma terceirizada. E aí eu fiquei imaginando, por que a empresa vai ter esse custo de pagar alguém para fazer esse trabalho por fora, se tem eu que posso fazer esse trabalho aqui dentro? Então, para me certificar de que sabia realmente fazer uma tabela nutricional, eu fui atrás da receita de um dos produtos e também de todos os ingredientes e valores nutricionais relacionados. E aí, eu elaborei a minha própria planilha de cálculo. Confesso que eu tive um pouco de dificuldade, porque na época não havia tantos materiais para consulta como a gente encontra hoje. Então, eu elaborei a planilha, fiz a catalogação necessária e obtive a minha primeira tabela nutricional. Para minha surpresa, todos os valores, exceto um nutriente, fecharam. E aí eu fui refazer aquele nutriente que não fechou, porque eu imaginei que eu pudesse ter feito algo de errado. E era, na época, a gordura trans, um item muito divulgado nos rótulos. Zero gordura trans, uma alegação que hoje quase não se vê mais. Na época as regras eram outras e o limite era 0,2 gramas por 100 gramas para você poder considerar que o seu produto era zero trans. E as empresas que conseguissem divulgar zero trans no seu rótulo tinham um grande diferencial. Acreditava-se que esse apelo, essa alegação, ela vendia mais do que aqueles produtos que não tinham essa alegação. Por isso ela era considerada muito importante. E justamente essa alegação que vinha ressaltada na frente do rótulo da empresa onde eu trabalhava, no caso nos produtos dessa empresa, não havia fechado. E eu achei um valor maior do que o 0,2, ou seja, aquela alegação era improcedente. O que eu fiz? Revisei os rótulos, vi que eu estava fazendo de forma correta e comuniquei o diretor da empresa. Ele ficou chocado e duvidou da minha capacidade de fazer um rótulo. Afinal de contas, eu era recém-formada e aquele era o meu primeiro emprego. E aí ele comentou comigo: olha, aqui a gente segue a instrução de um antigo fornecedor nosso. Na verdade, ele fez até um livro esclarecendo para os sorveteiros qual o limite de gordura vegetal hidrogenada que pode ser utilizada na formulação para não acusar gordura trans no produto. O que o diretor fez na época? Ele chamou esse fornecedor e disse para ele o seguinte: olha, acredito que nós precisamos rever a questão da quantidade de gordura trans que estamos adicionando no nosso produto, porque eu contratei a Ana Paula e ela me disse que nós estamos usando um valor que não é conforme os critérios da legislação. Esse fornecedor prontamente veio nos visitar e foi então que eu tive que encarar a minha maior prova de ferro. Eu fiquei literalmente numa saia justa. O fornecedor e o diretor sentaram-se à minha frente e me pediram para que mostrasse para eles de que maneira eu tinha procedido o cálculo. Eu fiz então o que foi solicitado, mostrei para eles a minha planilha de cálculo, só que eles não acreditavam. Aí, quando eu já tinha perdido as esperanças, esse fornecedor resolveu calcular à mão.
E aí ele se deu conta de que ele havia cometido um erro de cálculo. Eu não me lembro agora se ele precisou fazer uma multiplicação e na verdade ele fez uma divisão ou se foi o contrário. O fato é que ele se deu conta de que tinha feito um erro no seu cálculo. E esse erro o tinha levado a colocar uma informação incorreta no livro que ele publicou e que divulgou para diversos sorveteiros do Brasil inteiro. Imaginem a situação. Eu, na época, fiquei super constrangida, mas, por outro lado, fiquei também aliviada, porque, afinal de contas, eu tinha conseguido mostrar para o diretor da empresa que sim, eu sabia calcular uma tabela nutricional e que eu poderia ser responsável dos produtos da empresa. Bom, para evitar esse tipo de complicação, é muito importante você já sair de uma base sólida de conhecimento. Claro que eu tive que consultar a legislação para saber como elaborar os dizeres referentes a corantes, a lista de ingredientes, aditivos, aromatizantes. Tive que me orientar a respeito de todas essas regras e tive que pesquisar tudo sozinha, porque eu não tinha para quem perguntar. E na época também não existiam cursos específicos sobre esse assunto. Então, hoje eu gostaria de atuar como uma facilitadora, para que você não passe pelo mesmo percalço que eu passei. Então, o que eu quero fazer nesse curso é pegar na sua mão e lhe mostrar do início tudo que eu sei sobre rotulagem de alimentos. No primeiro módulo desse curso, eu vou explicar para você por onde a gente deve começar e vou lhe mostrar como fazer a consulta, as principais legislações. Isso mesmo, vou lhe ensinar como consultar as legislações relacionadas nos sites da Anvisa e do Ministério da Agricultura. Nós também faremos a introdução às principais legislações sobre rotulagem de alimentos, que são a RDC 429 de 2020 e a IN 75 também de 2020. No módulo 2, falaremos sobre a RDC 727 de 2022, que é aquela que cita sobre como se deve elaborar a denominação de venda, o lote, o prazo de validade, dentre outras informações importantes para o seu rótulo. No módulo número 3, faremos a introdução à tabela nutricional. Neste módulo, nós iremos aprender sobre conceitos de carboidratos, fibras, açúcares totais, açúcares adicionados, falaremos sobre porção, medida caseira, valor diário, porcentagem de valor diário, faremos também alguns exercícios e veremos regras de arredondamento. No módulo número 4, falaremos sobre a rotulagem frontal, que é um grande marco e uma grande evolução na rotulagem brasileira. No módulo número 5, nós faremos os cálculos da tabela nutricional de fato, utilizando apenas uma planilha de Excel, ok? E você vai aprender com exemplos práticos como fazer o cálculo para 2 exemplos específicos, bem diferentes um do outro, mas relacionados entre si ao mesmo tempo. Para saber mais, você precisa acessar o curso. Bom, nós também falaremos no módulo número 6 sobre como construir uma lista de ingredientes corretamente e como colocar as frases, como construir as frases sobre glúten, alergênicos e lactose. No módulo número 7, nós falaremos sobre a rotulagem de produtos específicos. Vamos falar sobre a rotulagem dos integrais, que também foi uma grande mudança, que entrou em vigor há pouco tempo. Falaremos sobre tópicos relacionados à rotulagem de produtos transgênicos, orgânicos, alimentos para fins especiais e suplementos alimentares. No módulo número 8, falaremos sobre as principais alegações que devem e que podem ser colocados na rotulagem e também as que não podem. E aproveitando esse assunto, falaremos também sobre marketing, o que pode e o que não pode ser colocado no rótulo do alimento. A gente sabe que existe sempre um conflito muito grande entre esses 2 setores, porque o marketing quer colocar alegações diversas no produto, com o objetivo de vendê-lo cada vez mais e de mostrar que o seu produto ele é diferente do produto do concorrente. Só que às vezes nós, profissionais que atuamos na área de regulatórios, precisamos cortar algumas dessas ideias mirabolantes que o nosso setor afim possui, porque muitas vezes não podem ser divulgados no rótulo do alimento. E por fim, no módulo número 9, você verá que dispõe de todas as informações necessárias para elaborar os seus dizeres de rotulagem. Mas calma que tem mais! Teremos neste curso também 2 bônus. O primeiro deles é um formulário de solicitação de arte e rotulagem que eu criei
para que você possa reunir todas as suas informações e enviá-las para o setor de marketing ou para o designer da empresa, a fim de que ele tenha uma orientação completa e organizada sobre o que colocar na arte do produto que ele está desenvolvendo, ok? Vou lhe trazer também 2 exemplos preenchidos para que você tenha como modelo. E são os exemplos que nós iremos trabalhar ao longo do nosso curso, que estarão ali dispostos, ok? E o segundo bônus exclusivo é como elaborar o lote do seu produto de forma codificada. Hoje, a maioria das empresas utiliza como lote a data de fabricação do produto, mas existem formas mais inteligentes de você fazer isso, sem que o consumidor possa, por exemplo, perceber que dia você fabricou o seu lote ou que dia você invasou o seu produto, ok? Neste momento, você deve estar se perguntando: mas quanto custa tudo isso? Olha, se eu fosse considerar todo o esforço e empenho investidos na confecção desse curso, na elaboração desses materiais, mais os bônus, com certeza eu poderia cobrar em torno de R$ 5.000. Mas calme, que eu não vou cobrar nem perto disso. Este curso será disponibilizado na plataforma Hotmart e você terá acesso por 1 ano ao preço de R$ 997. Você também poderá facilitadamente pagar este valor parcelado conforme os valores disponibilizados na plataforma em até 12 vezes. Vejam que o valor é irrisório frente ao que você pode cobrar quando começar a elaborar e vender os seus rótulos para os seus clientes. Atualmente, apenas um rótulo costuma ser oferecido a um preço de mercado de R$ 600. Então, com menos de 2 rótulos elaborados, você já paga por todo esse material, que com certeza irá facilitar em muito a sua vida. E além disso, eu te ofereço como garantia 7 dias. Você terá 7 dias para desistir do curso. Se durante esses 7 dias você der uma olhadinha no material que será disponibilizado parcialmente, você chegar à conclusão de que não gostou e de que não lhe serve, você pode me enviar um e-mail que eu prontamente irei lhe devolver todo o valor investido. Mas eu acredito que não será esse caso, que esse curso será um divisor de águas na sua carreira. O que você está esperando? Matricule-se já! Muito obrigada pela sua atenção e eu desejo a você muito sucesso e muitos rótulos corretos feitos.